Olá pessoal, no vídeo anterior eu dei dicas de como se preparar para uma inspeção de reservatório de concreto armado. E agora eu vou dar dicas do que fazer quando você estiver lá dentro. Então o que olhar, que ensaios podem ser feitos. Então vamos lá. Lembre que o reservatório ele não é um local muito agradável para você ficar ali. Então, muitas vezes não é indicado que você leve todas as ferramentas, todos os seus equipamentos junto com você na primeira descida. Tá? Eu separo alguns passos de dicas para que você faça a sua vistoria da melhor forma possível. O primeiro passo é o quê? É você fazer uma vistoria externa. Então, se for um reservatório apoiado, por exemplo, você consegue fazer uma inspeção de todas as paredes, da laje de cobertura, até se for um reservatório enterrado, você consegue fazer uma inspeção da laje de cobertura, do alçapão, então você consegue fazer uma análise preliminar externa. Tá? O segundo passo é verificar os EPIs, cinto de segurança, se for o caso ali de ter o tripé, tá? O detector de 4 gases foi ligado, né? Então a parte de EPI. O terceiro passo é o primeiro acesso ao reservatório. Eu indico que você não leve nenhum tipo de ferramenta, tá? Porque o local ali ele não é muito agradável, não é fácil você estar com a prancheta embaixo do braço, tá com cinto de segurança, a lanterna numa mão, não é tão legal, né? Em alguns casos eu gosto até de levar uma mochila para descer junto comigo ali, mas em muitas situações o reservatório está sujo, tem um pouco de água no fundo, então dificulta um pouco. Então o que eu te oriento é o quê? Desça apenas com a iluminação, se tiver ali uma iluminação provisória bacana, se for o caso só com a lanterninha vai, só com a lanterna mesmo, tá? Mas dê uma olhada geral internamente, então veja como que está o ambiente, analise ali de uma forma bem superficial mesmo, qual que é o espaço, quais são as medidas, né? Para você ficar ali um pouco mais à vontade. No quarto passo, eu faço o que das minhas vistorias? Eu vou lá para o colega que está junto comigo, tá? Peço ali uma prancheta, uma caneta e faço um croquis com as medidas do reservatório e faço um levantamento das principais manifestações que eu vi ali. Então, eu verifiquei trincas, como que está o sistema de impermeabilização, eu faço um croquis só para localizar aproximadamente essas avarias que a gente vai avaliar, né? Quais são os principais pontos de degradação, então a gente coloca tudo ali nesse croquis. Terminando esse quarto passo, eu vou para o quinto passo, que é o quê? Fazer o registro fotográfico de tudo. Então, eu vou lá, devolvo a prancheta, pego a câmera fotográfica e tiro foto de tudo. Tá? E o sexto passo é você avaliar quais ensaios você vai fazer. Na maioria dos casos, os ensaios você só consegue propor depois de fazer a vistoria, porque você avalia como estão as condições para depois, até na própria elaboração do laudo, você vai dizer quais ensaios que você entende serem complementares ali para você ter mais fundamentação. Mas o que eu vejo muito comum o pessoal fazer é o quê? Em alguns casos, utilizar ali o detector de armaduras, que eu tenho um vídeo já falando sobre ele, para fazer um mapeamento da taxa de armadura, dos elementos estruturais, se for necessário, em alguns casos, algum tipo de reforço, ensaio de profundidade de carbonatação, ensaio de esclerometria, extração de testemunho para resistência à compressão. Aí, claro, como por ser um reservatório, você tem que avaliar onde você vai fazer essa extração. Às vezes na laje de cobertura ou numa parede acima do nível da água, né? Para evitar, né, o vazamento da água. Então, os ensaios estão muito atrelados ao quê? Ao escopo do trabalho, né, e a como vai estar a condição do reservatório no momento da inspeção. Pessoal, e aqui uma dica de ouro das principais manifestações patológicas que a gente vê. A nossa empresa fez vistoria já em aproximadamente 60 reservatórios de concreto armado, reservatórios grandes. Tá? Desses 60, apenas um tinha impermeabilização contra vapor d'água. E o que é essa impermeabilização? Porque normalmente quando você pensa em impermeabilização, você pensa na impermeabilização para deixar o reservatório estanque, ou seja, a água que está lá para ela não sair. Tá? Então você impermeabiliza paredes, impermeabiliza o fundo. Só que é muito importante você prever uma impermeabilização contra a água que condensa. Então quando você entra no reservatório, se você olhar para o teto, você vai ver a superfície ali toda úmida, né? Então essa água com cloro, aliado a normalmente ali baixo cobrimento das armaduras, vai ter uma degradação precoce dessa laje, tá?
Então isso é muito comum, corrosão de armaduras da face inferior da laje de cobertura devido à falta dessa impermeabilização. Tá? Em algum local aqui eu vou deixar algum detalhe desse tipo de impermeabilização, até alguma foto também. Ela tem que existir em todos os reservatórios de concreto para garantir a durabilidade e vida útil da estrutura. E agora, pessoal, eu vou colocar alguns vídeos aqui de inspeções feitas na prática, alguns vídeos que nós fizemos dentro de um reservatório. Ele é um reservatório de concreto armado enterrado, são 2 cápsulas, são reservatórios pequenos, mas que a gente consegue observar as principais manifestações patológicas. Então, nesse vídeo tem trincas, tem corrosão de armaduras, tem alguns ensaios também que a gente fez ali, que é para contribuir um pouco para que vocês consigam ali entender um pouquinho mais como que a gente faz essas inspeções. Bom, pessoal, então aqui estamos dentro da cisterna. O primeiro ponto é avaliar questões aparentes, né? Uma coisa que é muito comum em quase todos os reservatórios de concreto armado é a ausência de impermeabilização da laje de cobertura. Tá? Então, devido à evaporação da água com cloro, você tem uma degradação aqui muito precoce da armadura. Tá? Aqui eu utilizei detector de metais para avaliar posição e taxa de armadura, de vigas, de pilares também, depois eu vou mostrar alguns vídeos. E o ponto mais crítico aqui é até a questão de você entrar aqui na cisterna, né? Ela tá cheia de sujeira, água, então você tem que vir preparado, né? E tem questões também até de difícil visualização, pequenas fissuras que você tem que observar com calma, tá? Então tem que trazer lanterna, eu uso lanterna no capacete, eu tenho uma lanterna reserva aqui, caso dê algum problema eu tenho uma lanterninha bem simples aqui, amarrada no meu cinto. E tem também uma iluminação feita aqui para o local para a gente fazer essa inspeção. Tá? Então tem que ficar bem atento a pequenas fissuras, às vezes você não consegue nem visualizar direito. Aqui, devido à lixiviação, você consegue ver com mais facilidade. Né? O ponto mais crítico dessa cisterna está aqui, ó. Aqui vai ser necessário um reforço, porque foi instalado foi feita a passagem aí de empilhadeiras, equipamentos pesados, sendo que não era previsto esse tipo de utilização, né? Então acabou aqui, tem algumas trincas bem expressivas, rompimento aqui da laje, armadura exposta, né? Aí a gente está fazendo a coleta de informações para passar para o projetista que vai fazer esse reforço, né? Que é um calculista que vai prever qual que é a melhor possibilidade de reforço aqui para essa cisterna. Bom, pessoal, aqui a gente está utilizando o detector de materiais para determinar a taxa de armadura desse pilar. E com o detector a gente pega aqui a posição dos estribos, né? E eu fui marcando ali a posição mais ou menos vezes. Que é uma informação aí que a gente ocupa para passar para o projetista que vai fazer o projeto de reforço estrutural aqui dessa cisterna. E aqui a mesma situação para determinar a posição de estribos aqui dessa viga, né? Então, se eu passar aqui o equipamento, eu já marquei preliminarmente antes. Estou filmando aqui para mostrar para vocês. Tá? Aqui o ensaio de profundidade de carbonatação. O ideal é jogar bem pouco do material, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente tenta fazer da forma mais ágil, mais objetiva possível,
mas é um assunto que a gente pode ficar horas aí falando sobre os diversos ensaios, outras manifestações patológicas que a gente vê, né? E a gente tende a gravar mais vídeos nesse assunto aí para contribuir mais aí com vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.